Gente, vamos continuar tocando aqui o TN2. Vamos falar de um caso absurdo de uma profissional da saúde que estava torturando um bebê de 2 meses de idade. É inacreditável essa informação, mas infelizmente aconteceu. E o crime foi flagrado pelas câmeras da casa onde acontecia. O Vinícius Rangel acompanhou essa coletiva de polícia e vai trazer esses detalhes dessa situação muito absurda. Essa mulher foi presa, pelo menos, né, Vinícius? Ela foi presa e continua detida lá no presídio feminino de Viana. Isa, vamos tentar entender melhor como foi que tudo isso aconteceu. Esse caso tem mais ou menos aí 1 mês que ele foi registrado na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, a DPCA. A mãe, que é uma médica, contratou essa profissional, uma técnica de enfermagem de 31 anos, para poder cuidar do filho dela, um recém-nascido, que completou exatamente há pouco tempo, agora um mês e pouquinho, porque ele tem uma determinada intolerância a alguns tipos de alimento, principalmente ao leite materno. Então ele precisa tomar um leite específico, precisa tomar outros medicamentos. Então essa mãe, como trabalha como médica, precisou então dessa ajuda, desse reforço de uma outra profissional da saúde para poder fazer esse acompanhamento por mais perto da criança. Pois bem, essa mãe começou a notar nos últimos dias que estava acontecendo uma coisa muito estranha, porque o filhinho dela começou a chorar compulsivamente sempre na hora que essa técnica de enfermagem chegava na residência para poder cuidar dessa criança. E aí o bebê chorava muito, a mãe ficou muito preocupada, chegou aí até o quarto, mas não notou nada diferente. Porém, o instinto materno falou um pouco mais alto. Essa mãe resolveu buscar as imagens do circuito de segurança que tem dentro dessa residência. E ao ver essas imagens, ela percebeu que essa técnica de enfermagem estava agredindo e torturando o próprio filho dela. E tudo isso no quarto ao lado. Isso chamou muita atenção dessa mãe, que imediatamente já demitiu essa mulher, disse que não queria mais ela dentro de casa e levou esse caso para a DPCA. O que tem nessas imagens, a delegada Gabriela N. contou pra gente durante a coletiva na tarde de hoje. Ela vai detalhar agora pra gente. Vamos ouvir a entrevista. Ela trabalhou durante 1 mês e meio nessa residência com esse bebê, até que o dia a mãe da criança verificou um hematoma no braço da criança e também percebeu um choro muito insistente durante a noite. E no outro dia de manhã, ela foi verificar, desconfiada, foi verificar as imagens da câmera de vídeo monitoramento que tem nessa residência e verificou diversos atos de agressões que estavam sendo praticados por essa técnica de enfermagem em relação a esse bebê em dias contínuos, nos dias que ela estava de plantão nessa residência. E verificando as imagens, ela se deparou com agressões como, por exemplo, alguns sufocamentos que ela praticava em relação a essa criança, com a fralda e com a mão também, tapas e socos que ela deu nas costas dessa criança. Ela levantava a criança em diversos momentos, segurando pelo pescoço da criança, sem nenhum tipo de proteção. E, inclusive, ela chacoalhava o bebê com muita agressividade, podendo ocasionar, nesse caso, uma lesão cerebral, que é a síndrome do bebê sacudido, que, inclusive, isso está sendo investigado para ver se o bebê está com esse tipo de lesão ou sequela. E também ela ministrava diversos medicamentos e fórmula em dose excessiva que não foi prescrito pelo médico. A investigada foi indiciada pelo crime de tortura, que tem a pena máxima de 8 anos, foi presa preventivamente e seguiu para audiência de custódia, porém a juíza manteve ela presa até o momento. Olha a gravidade de toda essa situação. E não para por aí, porque essa profissional, ela trabalhava em um grande hospital de Cariacica, na UTI neonatal, aquela UTI infantil, onde ela atende também outras crianças. E isso está sendo apurado pelo próprio hospital, que instaurou um inquérito lá no departamento deles para verificar se essa mesma atitude que ela teve com essa criança dentro de casa, na frente de várias câmeras, ela se repetia também com outras crianças dentro dessa unidade hospitalar. Inclusive, o Corém, que rege essa categoria, já abriu também uma sindicância para poder apurar essa conduta. E ela pode sim ser responsabilizada, podendo até perder o direito de exercer a função dela como técnica de enfermagem. Uma barbaridade, né, Isa? É uma barbaridade até difícil de acreditar, né? Quando a gente ouve a delegada trazendo todos esses relatos, né, Vinícius? Você que participou da coletiva,
bater na criança a troco de nada, sufocar a criança, gente, com fralda, dar tapa, dar soco. Gente, é um bebê. Não merece uma coisa dessa. Dá remédio sem necessidade. O pior, se agrava ainda mais porque é uma técnica de enfermagem. Ou seja, ela sabe dos cuidados que se deve ter com uma criança, ainda mais um bebezinho. Se não fossem essas câmeras, o que poderia ter acontecido com essa criança? Se não fosse essa mãe com esse ouvido atento, como o Vinícius falou mais cedo, porque quando a gente vira mãe, a gente consegue identificar cada choro da criança, né? E aí, com o tempo, você vai vendo, peraí, isso é um choro de desespero, tem alguma coisa errada. Imagina você pegar a câmera e ver seu filho sendo agredido assim em vários dias. Que loucura isso, gente. Essa técnica tem que continuar presa e tem que pagar pela crueldade que ela fez. Um absurdo esse caso. Obrigada, tá, Vinícius, pelas suas informações. Desculpa aí, eu fico nervosa mesmo, gente. Ó, o sangue ferve imaginar a maldade dessa. Obrigada, tá?